Salve, salve galera cartoleira! Sábado, dia de fechamento de mercado. Daqui a pouquinho, né? O mercado vai estar fechando para a rodada 23 do Campeonato Brasileiro. E vamos aqui escalar o nosso time, fechar o nosso time aqui do canal do Cartola Flix. Você que não é inscrito ainda, que não acompanha o canal, se inscreve, ativa o sininho para você não perder nenhuma dica aqui do nosso Cartola. Vamos fechar nosso time. Já adianto que tem alguns jogadores que podem entrar na nossa equipe que estão como dúvida. Nessa rodada vai ser difícil de acertar quem joga, quem não joga. Mas alguns jogadores que a gente vai ter, já adianto como dúvida. A escalação sai antes do mercado fechar e eu já vou deixar aqui a opção que a gente vai caso esse jogador que a gente escolheu não for para o jogo, certo? Mas vamos começar com o nosso goleiro. Tem o Cássio, o Cruzeiro joga fora de casa contra o Vitória, mas ficar de olho nesse jogo do Cruzeiro é na segunda-feira, é na Bahia, calor. O Cruzeiro vem de uma derrota aí para o Boca Juniors na Sul-Americana, viajou para a Argentina, né? E vai jogar na quinta-feira o jogo da volta. Vai ficar muito corrido esse calendário aí do Cruzeiro. E eu tô acreditando que o time mineiro pode poupar várias peças para esse confronto. Já adianto que não vou escalar ninguém desse confronto aí, mas quem tem notícias aí acredita que o Cássio vai jogar, uma boa opção. O Everton do Palmeiras também, mas é o clássico aqui também. Provavelmente duas equipes mistas, reservas. Complicado de se apostar. O Everson, um goleiro pensando em SG, o Atlético Mineiro, a gente vai ter a escalação antes do mercado fechar. O Cuiabá está muito mal, muito mal. O Atlético em casa precisa vencer para encostar na parte de cima da tabela. Pensando em SG, o Everson é uma boa opção. É, a gente tem aqui também, deixa eu ver aqui quem que eu quero destacar, o Léo Jardim do Vasco, né? O Vasco sempre cede muitas finalizações, o Léo Jardim é o goleiro que mais faz defesas por conta disso. Vasco parece que o Veguete não foi relacionado, não vai para a partida. Criciúma em casa é muito forte. Eu não confio no SG do Léo Jardim, mas é um goleiro que vai fazer defesas, né? E se acontecer de segurar o SG, pode pontuar e muito bem. Assim como o Hugo Souza. O Hugo Souza, o Corinthians joga fora contra o Fluminense. Esse esquema de três zagueiros do Ramon Dias está dando certo. Sempre que foi utilizado, o Corinthians se deu bem. E novamente ele vai com os três zagueiros. E o Fluminense vai sem seu principal jogador, que é o Arias, né? O Arias não vai para o jogo, o Ganso também não joga. Cai muito o potencial do Fluminense. E o Hugo se torna uma opção interessante aí para a rodada. Rafael Cabral do Grêmio também, o Grêmio vai poupar, né? O Bahia provavelmente vai completo, não tem nada no meio de semana. Pode ser bem exigido, mas não confio no SG aqui do Grêmio. Temos o John, o Flamengo também deve mesclar bem o time devido a lesões. Vai viajar para a Bolívia, jogar na altitude de La Paz, então acredito que o Tite vai poupar bem a equipe. O John se torna uma opção interessante aí, pensando até mesmo no SG do Botafogo. O Gustavo do Criciúma, goleiro, pegador de pênalti, o Vasco sem seu principal goleador, pode dar muito bem aqui também o Gustavo. Se você tem poucas cartoletas, né, ele é baratinho e pode aí render bem. O Léo Link do Atlético Paranaense joga em casa o Furacão contra o Juventude. Eu acredito que vai poupar alguns atletas, vai viajar para a Argentina para enfrentar o Belgrano no jogo da volta e o Juventude tem dado trabalho e marcado seus golzinhos, né? O Léo Link aqui não confio tanto no SG dele, mas se vier pode vir com algumas defesas e pontuar até que legal. A gente vai fechar com o Hugo. Eu vou arriscar no Hugo Souza, eu vou com ele. Estou confiando que o Corinthians não vai tomar gol do Fluminense devido Arias e Ganso não jogarem. E ainda vai ser exigido sim o Hugo. O Corinthians cede finalizações. Então, ele segurando o SG e fazendo algumas defesas, eu acredito que ele vai tem potencial para pontuar legal nessa rodada. O Hugo Souza, a gente vai com ele. Na zaga, Thiago Silva não iria, Sabino também não. Zagueiros do Corinthians, a gente tem Kaká, Félix Torres e André Ramalho, devem ser os três que vai jogar. Não iria com o zagueiro do Corinthians, embora está Diogo no gol. Vejo um potencial maior por conta das defesas. Esse zagueiro seria mais pensando em bola aérea. No caso, o Kaká seria o melhor deles se você estiver pensando em algum jogador do Corinthians.
A gente tem o Lianco do Atlético Mineiro também, que é uma opção interessante. Pensando mais em SG, né? A gente vai ter a escalação antes para saber se o Lianco joga ou não. O Cruzeiro a gente tem o Zé Ivaldo, um zagueiro bem ofensivo, mas como eu falei, tem que ficar de olho nesse jogo, é só na segunda. Kaique Rocha é uma opção também interessante do Atlético Paranaense em casa, mas eu também estou acreditando que o Cap vai poupar. Estou fugindo também desse jogo aqui e o Juventude é chato, é enjoado. Né? A gente tem os zagueiros do Palmeiras, tem o Naves e o Vitor Reis. Eu acredito que é os dois que vão jogar. O Abel deve mesclar um pouco o time, joga em casa. O elenco do São Paulo não é tão recheado, deve poupar, e poupando, eu acredito que o Palmeiras vai segurar esse SG sim, e o Naves e o Vitor Reis se tornam uma opção interessante. Tem o Bruno Fux também, é outra opção ao Lianco, né? Mas é mais pensando em SG. Se você quiser arriscar um pouco mais, tem o Luan Cândido do Bragantino que joga em casa contra o Fortaleza. Fortaleza vai jogar a partida da volta da Sula, o Bragantino também. Tem que ver se esses times irão completos, eu acredito que não. O Luan Cândido tem a cobrança de pênalti, né? Tem o pênalti, então é uma opção interessante também. O Rodrigo do Criciúma é um zagueiro que pontua bem, né? Sempre vem aprontando, fazendo golzinhos de cabeça. O Criciúma em casa, o Vasco sem ser o principal goleador, pode beliscar aqui até um SG aqui, quem sabe, o Rodrigo, zagueiro aqui para ficar de olho, assim como o Wagner Leonardo do Vitória, né? O Cruzeiro pode poupar, o Vitória em casa, ele aparece bem na bola aérea, é uma opção interessante aí também. O zagueiro do Vitória e o Vitor Reis do Palmeiras também, né? O menino que vem se destacando na zaga do Palmeiras. Para mim está sendo o melhor zagueiro do time, acima até de Gomes e de Murilo. Vem jogando muito, aparece na bola aérea e é uma opção interessante aí também para a rodada. Dito isso, a gente vai com o Vitor Reis e o segundo zagueiro nosso a gente vai fazer uma aposta no Rodrigo do Criciúma, certo? Vamos fechar aqui com Rodrigo e Vitor Reis a nossa zaga. Na lateral, o William sempre é uma boa opção. O Cruzeiro ele é bem ofensivo na lateral do Cruzeiro, cobra pênaltis, é sempre uma baita opção o William. Meu medo é o William não jogar, é escalar o William aqui, chegar a segunda, ele não começar jogando, porque o técnico, o Seabra, vai poupar a equipe. Então é complicado. A gente tem o Cuiabano, sempre bom ter o Cuiabano, sempre pontua, sempre aparece na área, a qualquer momento pode estar fazendo gol. A gente estava com ele rodada passada, ele foi bem e fez um golzinho, mesmo perdendo o SG, fez 11,60. É uma excelente opção, até porque o ataque do Flamengo está desfalcado, não tem Pedro, não tem Gabigol, o Tite deve poupar alguns atletas, é uma opção interessante o Cuiabano, e eu vou com ele novamente, o Cuiabano, buscando aí um potencial gol, assistência no ataque do Botafogo, porque ele aparece bem lá na frente. A gente tem o Giai do Palmeiras, uma opção interessante também, para quem quer fazer alguma aposta na zaga e na lateral, já que se você não estiver com o Vitor Reis, uma opção interessante. Tem o Esquivel, que é sempre bom do Atlético Paranaense, porém o Esquivel fica naquela de vai poupar, não vai poupar o Atlético Paranaense, vai com o time completo, não vai. Então é um pouco arriscado nesse sentido, mas se você tiver a informação de que ele vai jogar, é uma opção interessante. Tem o Saravia do Atlético Mineiro e o Guilherme Arana, que está até como dúvida, né? A dúvida é o Arana ou o Rubens, mas a gente vai ter a escalação antes e são sim grandes opções na lateral. Fora esses nomes, a gente tem o Claudinho do Criciúma, que sempre pontua legal, um lateral bem ofensivo, pode segurar o SG aí, já que o Vasco vai sem seu principal goleador, que é o Veguete, né? E dito isso, os laterais que tem, a gente já está de Cuiabano, falta um lateral e é o primeiro que a gente vai escalar de dúvidas, que é justamente o Guilherme Arana. A gente vai com o Guilherme Arana, já vou deixar aqui na reserva, como dúvida o Rubens, né? O Rubens que pode jogar também, é um lateral que é bem ofensivo também, assim como o Guilherme Arana. Então a gente vai esperar sair a escalação, saindo a escalação a gente decide se vai com o Arana ou com o Rubens, vai ser de acordo com quem estiver provável. Quem for jogar a gente deixa na equipe, certo? Vamos para o meio campo, aproveitar que já está o Atlético Mineiro aqui selecionado, vamos colocar dúvida
porque a gente tem Gustavo Scarpa como dúvida, Bernard, Zaratio e Alisson, né? E provável Fausto Vera e Alan Franco. A gente vai com o meia do Atlético Mineiro. Por enquanto eu vou deixar o Scarpa, certo? Por enquanto eu vou deixar o Gustavo Scarpa. Mas na hora que sair a escalação, se for jogar Bernard ou se for jogar Zaratio, a gente vai com quem jogar. Vamos sim com o meia do Galo. O Cuiabá está muito fragilizado, não consegue jogar, está numa fase terrível. Então é uma boa a parte ofensiva do Atlético Mineiro. Certo? Dito isso, a gente tem a Arrascaeta, que é sempre uma excelente opção. Ficar de olho se joga, se não joga. O Almada vem jogando bem, mas para Cartola não pontuou ainda, não pontua legal, então não sei se arriscaria. Matheus Pereira sempre é bom, mas entra naquela do Cruzeiro. Será se vai jogar, se vai poupar? O Jadson é uma opção interessante aqui do Juventude, tem uma média básica interessantíssima. O Atlético Paranaense pode poupar, então o Jadson é uma opção bacana aí para quem quer arriscar no meio-campo. Tem o Garro, né, do Corinthians contra o Fluminense. A gente vai com ele, vamos escalar o Garro. O Fluminense vai sem suas principais peças aí e ainda pode poupar, né? Além de não ter Arias e Ganso à disposição, ainda pode poupar alguns jogadores aí, pensando no jogo da volta da Libertadores. Corinthians, o foco está no brasileiro. O Garro é uma excelente opção aí para essa rodada e a gente vai com ele. O Mateuzinho, uma opção interessante, tendo em vista que o Cruzeiro pode ir reserva, tem uma média legal quando joga dentro de casa, o Mateuzinho do Vitória, então é uma opção interessante também, assim como o Pochettino. Não acredito que ele vá para o jogo, né, contra o Bragantino, se bem que se o Fortaleza vencer, assume a liderança do campeonato, né, mas não estou confiando no Pochettino ir para o jogo. Acredito que o Fortaleza vá poupar alguns nomes. Monsalve, um nome muito interessante. Fez 2 rodadas, 10.30, 7.40, jogando fino da bola. O Grêmio joga em casa contra o Bahia. É uma opção muito interessante o Monsalve do Grêmio. E a gente vai ter a escalação antes também para a gente saber aí quem que joga, quem que não joga, para decidir, certo? Tem o Eric do Atlético Paranaense, que é uma opção interessante. O Felipe Matheus do Criciúma também, contra o Vasco. O Zapelli do Atlético Paranaense também é uma opção interessante aí da equipe do Atlético Paranaense. E no mais tem o Bruno Tabata também, o Bruno Tabata do Internacional, que joga contra o Atlético Goianiense em Goiânia, que não ganhou de ninguém ainda dentro de casa. Pode sim se tornar uma opção interessante. Bateu o pênalti no meio de semana, depois do Ender ter perdido, né, do Ener Valência. Vamos ver aí como é que vai ser. No mais, são essas as opções mais interessantes que a gente tem para o meio campo. A gente já está de Scarpa e de Garro, e vamos fechar esse trio de meio campo com o Monsalve do Grêmio, certo? Então vamos para o ataque para fechar o time. No ataque a gente tem Ener Valencia, uma opção interessante. Não vem numa fase muito boa, mas uma hora ele vai desencantar e é o cobrador de pênaltis oficial do time, né? Será que vai bater depois de ter perdido? Provavelmente, precisa fazer um golzinho aí, saiu no intervalo do jogo no meio de semana, não vem conseguindo render, mas é uma opção interessante contra o Atlético Goianiense. Elinho, uma baita opção aqui do Bragantino, vem pontuando legal, fazendo uma média muito alta, joga em casa contra o Fortaleza, é uma opção muito boa o Elinho. Thales Magno do Corinthians, 2 jogos, 2 gols, tá voando, chegou daquele jeito, querendo o jogo, querendo a bola para ele e vem decidindo. Como o Flu não tem as principais peças no ataque, e no seu meio campo, pode sim ser uma opção interessante aqui o Thales Magno, certo? O Bolazzi do Criciúma também, uma boa opção, tem uma média básica muito boa, joga em casa contra o Vasco e lá dentro o Criciúma dá trabalho, é um time muito forte, é uma opção interessante o Bolazzi. O Davidson também do Atlético Mineiro, como eu falei, a parte ofensiva do Galo é bem interessante para essa rodada, porque o Cuiabá está muito fraco, muito fragilizado, está na penúltima colocação, não vem conseguindo jogar, e ainda tem a lei do ex, né, do Davis. Então a gente vai com ele, já vou deixar aqui escalado o Davis, uma opção muito interessante para essa rodada. A gente tem os atacantes do Atlético Paranaense, o Coelho, provavelmente vai jogar o Diório, que está como dúvida. São opções interessantes. Capa em casa é muito forte contra o Juventude, então pode sim se dar bem esse ataque do Atlético Paranaense. O Arezzo, eu tô com aquele pressentimento que ele vai muito bem, né? Vamos esperar a escalação do Grêmio, se ele vai para o jogo, mas eu tô com aquele pressentimento que ele vai se dar bem, querendo ir com ele, mas
Tô tentando me segurar aqui para não ir com o Arezzo, mas é uma opção interessante. O Luigi também, se você pegar, ele tem uma média interessante de 3,8, fez o golzinho na última rodada contra o Flamengo, vai jogar em casa contra um São Paulo reserva, pode se dar bem aí também o garoto do Palmeiras. Dito isso, essas são as opções de atacantes. A gente vai com o Davidson, a gente vai com o Elinho do Bragantino e para fechar o ataque, o Bolassi do Criciúma, certo? Mas tem várias opções aí. Estava querendo muito de Arezzo, mas por enquanto vamos manter a equipe dessa forma. E o técnico, a gente tem aí o Martim Varini do Atlético Paranaense. Se você está confiando no Cruzeiro contra o Vitória, tem o Fernando Seabra, o Gabriel Milito aí do Atlético Mineiro, não é? O Cláudio Tencati do Criciúma, eu acredito que o Criciúma vai vencer sem sofrer gols. São opções interessantes, a gente vai com o Gabriel Milito, acredito que o Galo é o grande favorito da rodada, vai voar aí contra o Cuiabá, então a gente vai de Milito. Capitão, eu vou de Gustavo Scarpa, certo? Gustavo Scarpa, o nosso capitão. Eu pensei de Davidson, até de Elinho, até mesmo o Monsalve do Grêmio, opções interessantes, mas vamos deixar no Scarpa, vamos aguardar ver se o Scarpa joga. Se ele não for jogar, a gente vai com o meia do Galo que for jogar e vamos passar a faixa de capitão para o Davidson, certo? Por enquanto está no Scarpa, mas já deixo avisado para vocês aí que se o Scarpa não for para o jogo, a gente coloca o meia que for para a partida e muda a faixa para o Davidson no ataque. Certinho? Então a gente fecha o time com Hugo Souza no gol, Guilherme Arana e Cuiabano nas laterais, Rodrigo do Criciúma e Vitor Reis do Palmeiras na zaga, Scarpa, Capitão, Monsalve e Garro no meio campo, Davidson, Bolassi e Elinho no ataque. Espero ter ajudado vocês, ter tirado as dúvidas e comenta aí quem que você vai deixar de fora dessas opções interessantes que temos aí no ataque, no meio campo e quem que vai ser o capitão de vocês e quem que vai zicar essa rodada que está como favorito. O Galo é o mais favorito, né? Será que vai zicar? Vamos aguardar aí para ver, já vai ser o primeiro jogo da rodada. Fiquem com Deus, aquele abraço e tchau!